O Clube de Arte está lançando este mês um combo da revista Espiritismo Kids. Esta obra é a publicação indicada para crianças de 6 a 14 anos. É a doutrina espírita em linguagem fácil e acessível, apresentando personagens que estão na mídia, cinema, televisão, games e livros. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para os seus associados. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus nos abençoe nessa tarefa de divulgação do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Nós estamos em sintonia com a Rádio Portal da Luz.com e com a rede amigoespírita.com.br. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença e que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Começa agora mais uma transmissão da TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Todos nós sofremos diariamente influências espirituais, boas e más. As mais servem para nos colocar em prova com relação aos nossos conhecimentos e práticas morais, intelectuais, materiais também. A presença ao nosso lado de espíritos ignorantes pode nos sugerir alguma má ideia ou transmitir-nos um pouco do seu fluido pesado, denso. A doutrina espírita nos explica que a obsessão é a ação persistente que um mau espírito causa sobre um indivíduo e que dependerá também da sintonia de pensamentos entre eles. Como entender o fenômeno da obsessão? Quais as causas da obsessão? Como ela pode ocorrer? Que fases apresenta? Qual o tratamento e como se libertar desta influência? Bem, essas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. O Espírita no Mundo de hoje vai falar sobre a obsessão e libertação. E para tratar deste assunto, nós convidamos Cláudio Conte. Ele é escritor e expositor espírita. Seja bem-vindo, Cláudio, ao nosso programa. Olá, Yasmin. Olá, aqueles que estão nos vendo, nos assistindo e também nos ouvindo, né? É uma satisfação muito grande, como sempre, estar aqui com vocês. Para nós também. O nosso querido amigo Cláudio Conte está à frente de várias videoaulas também aqui na TV Nova Luz e nós convidamos você a assisti-las porque são extremamente interessantes, esclarecedoras. Nelas, o nosso amigo, ele une a doutrina espírita, também a ciência, normalmente agora da atualidade. Como nós sabemos, a doutrina espírita é um misto de ciência, filosofia e religião. E o nosso companheiro faz essa trilogia com uma facilidade muito grande, vale a pena você conferir. Bem, nós estamos então conversando a respeito da obsessão. Vamos começar agora, vamos começar na parte mais teórica mesmo, né? Kardec fala que é aquela ação pertinaz de um espírito, um espírito negativo, né? Espírito mau. É um espírito mau. Não pode haver obsessão de espírito bom? Não, né? Porque a partir do momento que o espírito bom se comporte de uma forma obsessiva, ele automaticamente passa a ser um espírito mau ou se comportar como um espírito mau. É bastante interessante essa sua pergunta, porque alguns dos nossos mentores, nas conversas, tanto conosco quanto com aqueles que participam de alguns estudos, que a pergunta normalmente ou comum que as pessoas fazem é como o meu mentor ou o meu anjo guardião deixou que tal coisa ou que eu fizesse isto ou aquilo. E aí esses nossos mentores esclareceram para nós que eles não podem nos forçar a nada. Porque isso ou aquilo que normalmente a gente gostaria que eles nos impedissem é decorrente da nossa própria vontade.
Então, se ele me impedisse de fazer alguma coisa de uma forma contumaz, ele estaria se comportando como um obsessor. Então, por isso ele diz, nós podemos orientar, mas nunca impedir que o seu tutelado faça isso ou aquilo, que é exatamente para ele não se comportar como um obsessor. É muito interessante isso, porque em realidade, meus irmãos, quando Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele permite que nós façamos as nossas escolhas, né? Exatamente. E a obsessão é o resultado de escolhas que nós estamos fazendo ao longo da nossa caminhada. Como é que a obsessão ela começa a se instalar? Primeiro a gente precisa definir o que é espírito mau, porque normalmente a gente tem muito medo de obsessão. Porque estamos relacionando com espíritos maus. Se a gente tiver medo de espírito mau, a gente devia sair correndo de nós mesmos, né? Porque, afinal de contas... É por aí. Somos espíritos ligados ao mundo de expiações e provas. E como espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, nós somos espíritos daquela terceira ordem que tão didaticamente Kardec coloca, que são espíritos propensos ao mal. Olha, o Cláudio Conte, ele está fazendo referência, é o item 100, né, do Livro dos Espíritos, muito interessante, no qual Kardec faz uma classificação dos tipos de espíritos que nós encontramos na espiritualidade, levando em consideração que os espíritos são as almas dos homens, né, então que levam para a espiritualidade o jeito que eles eram quando encarnados, né? Exatamente. Então, hoje em dia, nesse nosso mundo de expiações e provas, o processo obsessivo existe porque nós nos relacionamos com espíritos afins. Então, se existe um processo obsessivo, existe a afinidade entre o que se denomina de obsessor e o que se denomina de obsediado. Eu não gosto muito dessas terminologias porque parece que um é vítima do outro, quando na verdade é um processo em que os dois participam mais ou menos da mesma forma. Então, no final, são dois ou mais, obviamente, espíritos participando de um processo de interação, em que os dois sofrem, os dois ou mais sofrem. Porque normalmente, ou comumente, a gente considera que o obsessor causa dano para o obsediado. Mas o obsessor também está se causando dano e ele também sofre. O obsidiado está se causando dano e ele também sofre. No contato com esses espíritos denominados obsessores, o que a gente observa são espíritos em sofrimento. E o que eles querem, na verdade, o que eles procuram é se libertar desse sofrimento. A forma como eles se utilizam em decorrência da ignorância, e essa ignorância, novamente, é natural para espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, eles utilizam de métodos equivocados. Quando eles descobrem o processo de libertação, a gente vê que eles têm uma tendência a deixarem aquele processo para conseguirem se livrar do sofrimento em si. Uhum. Eu, particularmente, nesse pouca experiência quando a gente compara com muitos colegas nossos, companheiros da doutrina, mas a pouca experiência que a gente tem, a gente verifica que é muito mais fácil você tratar o espírito de desencarnado a se libertar do processo do que tratar o espírito encarnado para se livrar do processo. E por que isso, Cláudio? O espírito desencarnado, ele tem uma capacidade de aceitação bem maior, porque no final ele não está ligado às questões materiais, certo? Então, como ele está desencarnado, praticamente ele sofre e está ligado, vamos dizer, o tempo todo naquela situação. O espírito encarnado, ele tem vários interesses materiais. E o processo de libertação do encarnado, assim como do desencarnado, requer trabalho. Só que o desencarnado, ele resolve se libertar e ele vai continuar o trabalho de libertação no plano espiritual, com os mentores, onde ele resolve seguir para entender o seu processo, entender tudo e seguir adiante. Quando nós vamos falar do encarnado,
dos encarnados, eles necessitam interromper várias atividades materiais, né, que consideram gratificantes, e com isso surge aquela dificuldade, né? É muito interessante, porque nós estamos encarnados e nós ficamos muitas vezes fascinados com algumas questões do planeta, né? A gente se apega a determinadas coisas, a gente acaba valorizando situações que realmente não são sérias e não são importantes para o nosso processo evolutivo, enquanto que quando nós estamos no plano espiritual, a visão passa a ser outra, né? A visão é outra. Sem aquela fantasia na qual nós estamos envoltos. Então nós precisamos prestar bastante atenção no nosso dia a dia, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, as nossas atitudes, enfim, as nossas expressões no mundo, porque elas vão gerar energias que podem nos vincular a entidades perturbadas. Porque muitas vezes a gente vê que há uma ligação em virtude de questões de vidas passadas, porque um fez mal ao outro, então às vezes é uma vingança, mas é comum nós vermos a existência de imantações em virtude do nosso próprio comportamento na vida atual. Uma pessoa que busca o vício, busca o álcool, geralmente atrai espíritos simpáticos, no sentido de que tem a mesma afinidade. Nos fala um pouco sobre isso. A gente consegue verificar como isso se processa analisando somente os encarnados. A gente precisa nem colocar os desencarnados nessa equação. Mas se nós formos ver como nós nos comportamos, nós tendemos a nos reunir de acordo com os nossos interesses. Então, convidar uma pessoa que não bebe para uma reunião em que todos vão beber, né, vai verificar que aquela pessoa vai ficar deslocada ali. Então, a gente tende a não chamar aquelas pessoas que não têm afinidade ou interesse naquilo que nós vamos promover naquela reunião. Se isso funciona entre encarnados, vai funcionar também na relação de encarnados com desencarnados. Porque uma pessoa que é voltada para determinado vício ou determinado tipo de reunião, e hoje a gente verifica no planeta uma tendência a aproveitar, entre aspas, a vida o máximo possível. Então, reuniões, agrupamentos com as mais variadas finalidades, não necessariamente sadias, acontecem. Então, esses espíritos, eles vão se reunir de acordo com esse interesse. Um espírito que não tem uma afinidade com a bebida, por exemplo, ele não vai ficar próximo de um grupo voltado para a bebida ou para uso de drogas ou até alguns tipos de festas que hoje em dia, ou entretenimento, que hoje em dia tem lugar aqui no nosso planeta. Então, quando a gente vai pensar na afinidade, eu vou analisar quais são meus interesses. Então, vou me relacionar tanto com encarnados quanto com desencarnados que tenham os interesses afins. Olha, gente, nós precisamos prestar bastante atenção nessa questão que é uma revelação para nós, né? À medida que nós vamos fazendo as nossas escolhas, nós vamos nos imantando energeticamente, vibratoriamente com entidades, porque o mundo espiritual não é lá. O mundo espiritual é aqui, né? Está todo mundo junto e misturado, não é verdade? Agora, Kardec, com a capacidade lógica que ele tinha de agrupar, fazer classificações, ele com a didática dele conseguiu entrever processos dentro dessa questão da obsessão. E ele começa um capítulo fantástico, que é o capítulo que trata da obsessão no Livro dos Médiuns, não apenas fazendo a conceituação, mas também começando a classificar. Vamos começar com a obsessão simples, dentro da primeira classificação de Kardec? A obsessão simples não tem nada de simples. Certo? A gente só considera, o Kardec considera ela simples, porque ela não é visível com grande intensidade. É o tipo de obsessão em que fica acontecendo no pano de fundo, por exemplo. E muitas vezes nós temos atitudes, nós falamos coisas, nós nos direcionamos de acordo com
direção, desculpa o direcionamento numa direção, mas vamos numa direção qualquer que nós assumimos que tudo aquilo é decisão pessoal, quando não é. Essa questão de decisão pessoal, ela é interessante em várias situações, porque nós consideramos que as nossas decisões são pessoais ao longo do nosso dia ou ao longo da nossa vida, mas nós decidimos muito pouco, pessoalmente. E nós somos conduzidos não apenas pelos desencarnados, porque o nosso medo é sempre do desencarnado, mas nós somos conduzidos pelos encarnados. Quando a gente vai olhar as propagandas hoje em dia, existe toda uma pesquisa de base para melhor direcionar, no caso, os encarnados, ou aqueles que estão assistindo a propaganda, nessa ou naquela direção. Então a gente assume que a decisão é minha, mas é muito pouco. O que eu decido, se a gente não começar a desenvolver o discernimento e analisar aquilo que é apresentado para nós, nós somos conduzidos. Então, esses processos, a gente tem muito medo do desencarnado, mas a gente não presta atenção nos encarnados, porque esses encarnados é o mesmo do desencarnado. O tipo de espírito é o mesmo. E nós vamos sendo levados por uma onda sem perceber que estamos sendo levados. E a gente tem como a decisão é pessoal. Então, essas obsessões simples, ela é o caminho para nos tirar do caminho reto e ir para uma outra direção, e mais tarde pode se transformar numa obsessão mais grave, ou se a gente já estiver no buraco mesmo, então pode até cessar por ali o processo obsessivo. Agora, existe também a obsessão, segundo a classificação de Allan Kardec, por fascinação e subjugação. Vamos falar da fascinação agora. A fascinação, ela só existe porque nós somos orgulhosos. Somos espíritos orgulhosos. Então, se eu não fosse orgulhoso, eu diria, não estou sujeito à fascinação. Mas, novamente, tudo está atrelado a espíritos do mundo de expiações e provas, e a gente não tem como fugir disso. Mas, como espírito de um mundo de expiações e provas, eu tenho que aceitar que eu tenho orgulho. Eu tenho que aceitar que eu tenho egoísmo, porque é isso que me prende aqui nesse planeta. E o que eu tenho em comum com todos os habitantes, desencarnados ou não, desse nosso mundo. Então, a fascinação, ela vai surgir a partir do momento que esses espíritos vão nos atiçando o nosso orgulho. E, novamente, você consegue fazer a comparação muito clara com os encarnados. Então, hoje em dia, existe um culto à personalidade, certo? Então, aquele indivíduo ou outro que está numa situação qualquer, ele é endeusado por todos os outros. E a gente percebe que esse indivíduo, muitas vezes, ele perde a noção. Eles consideram ser superior. E isso é um mal que está, o processo obsessivo por fascinação entre encarnados, é um mal que está tomando conta do nosso planeta. E nós verificamos pessoas, indivíduos em posição de destaque, e com, numa posição que tem uma ação muito grande na população, eles agindo fascinados, considerando-se como sendo melhor ou estando acima de todos os outros. Então, hoje em dia, e isso fica claro na codificação, em que as nossas mazelas, a maior das nossas mazelas hoje em dia é o processo obsessivo, isso está acontecendo mais gravemente entre encarnados. Como assim? Esse culto à personalidade. E hoje a gente vê todos querendo se colocar numa posição de ser cultuado. Então nós temos as redes sociais hoje em dia, não sou contra as redes, eu acho que ela cumpre o papel bastante importante na disseminação do conhecimento, mas a gente vê pessoas tentando buscar
posição de destaque e tendo aquelas outras que estão cultuando. Então, hoje em dia se computa quantos milhões de seguidores um indivíduo tem, compara com quantos milhões ou milhares de seguidores o outro indivíduo possui. E aí, para manter-se nessa posição de destaque, coisas absurdas vão sendo feitas, vão sendo ditas, que é exatamente para manter esse culto em torno da personalidade pessoal. E nós verificamos muitas pessoas buscando essa posição em decorrência, obviamente, da facilidade que a internet trouxe para nós. No meio espírita, mais precisamente para os médiuns, nós temos que tomar muito cuidado com a fascinação, porque alguns espíritos, eles começam a querer dizer que o médium é o melhor e que as mensagens recebidas por aquele médium está sempre certo, e o médium acaba fugindo daqueles que apresentam alguma crítica, né? Porque se ele se considera o melhor, como alguém vai criticar? E nós verificamos também muitos médiuns se afastando, por exemplo, das atividades, porque eles querem ser respeitados, ou o que eles dizem é como se viesse de espíritos, sempre espíritos elevados, e não poderiam estar à mercê de alguma crítica. Olha só, todas essas considerações são importantíssimas para a nossa vida. Olha, nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas antes vamos assistir ao musical de Júnior Vidal. Nós voltamos já já e no segundo bloco, o nosso querido amigo Cláudio Conte vai conversar conosco sobre a subjugação, sobre a possessão e o que fazer para nós nos libertarmos dos processos obsessivos. Nós voltamos já já. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Vós aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei.
O Clube de Arte está lançando este mês um combo da revista Espiritismo Kids. Esta obra é a publicação indicada para crianças de 6 a 14 anos. É a doutrina espírita em linguagem fácil e acessível, apresentando personagens que estão na mídia, cinema, televisão, games e livros. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para os seus associados. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta, meus amigos. Nós estamos conversando com Cláudio Conte a respeito da obsessão e da libertação. Mas nós convidamos você a entrar no site do Clube de Arte. Você vai adorar, tem vários produtos e você, adquirindo esses produtos, você vai nos ajudar a manter a programação espírita aqui na TV Nova Luz, e também há várias instituições, várias obras sociais que recebem os recursos e o apoio do Clube de Arte. Mas quando nós finalizamos o primeiro bloco, nós conversávamos, eu prometi que eu ia perguntar a respeito de subjugação e possessão. Vamos lá? Vamos sim. É bastante interessante você trazer o tema sobre possessão, porque no meio espírita muitas vezes não considera a possessão como uma possibilidade, porque no livro dos Espíritos, nenhuma das respostas, que eu não lembro o número, quando Kardec pergunta sobre a possessão, porque ele está relacionando lá os demônios, a conceituação de demônios tomando o corpo do outro, e etc, etc, etc. Então os Espíritos respondem que a possessão dessa forma, ela não existe. Mas quando nós vamos no livro A Gênese, Kardec trabalha esse conceito em maiores detalhes. E depois Leon Denis, no livro No Invisível, ele complementa isso de uma forma bastante intensa e com grande maestria, vamos dizer assim. Esses dois processos, a subjugação e a possessão, são etapas em que o processo obsessivo ele se faz mais intenso. Então a gente já consegue observar no indivíduo, a gente vai tratar de desencarnado para encarnado, a gente consegue observar no indivíduo o efeito do processo obsessivo de uma forma mais ostensiva. Isso é bastante interessante, porque quando a gente vai perceber um processo ou uma ação mais ostensiva no encarnado, nós podemos de alguma forma estabelecer que, pelo menos momentaneamente, existe algum grau de mediunidade no encarnado, certo? Para que esses espíritos possam ter uma ação mais ostensiva. Momentaneamente, ou pelo menos temporariamente, porque esse processo depois ele pode cessar, esse processo mediúnico, vamos dizer assim. Na subjugação, o espírito, ele tendo uma ação mais intensa o espírito desencarnado no espírito encarnado, pode forçá-lo, entre aspas, a determinadas atitudes, a determinadas ações. Então, o espírito encarnado, ele se sente como que forçado a fazer certas coisas. E, além disso, existe uma amplitude muito grande de sensações que o encarnado pode ter em decorrência da aproximação desse espírito desencarnado ainda voltado para o mal. Então, a gama de sensações e a gama de ações que esse espírito possa ter é muito grande. E muitas vezes se toma como um mal-estar, ou estar doente, ou passando mal, fisicamente, quando no fundo é a ação desse espírito mal, esse espírito equivocado sobre o encarnado.
Na possessão, é aí que a gente vai observar o processo obsessivo na sua forma mais intensa, em que o espírito obsessor, vamos chamar assim, ele consegue agir mais diretamente no corpo do encarnado. E aí nós vamos observar comportamentos dos mais variados, aqueles mais esdrúxulos possíveis, a gente vai observar nessas situações. Agora, a possessão em si é bastante interessante. Kardec, no livro A Gênese, ele fala que é um processo que não necessariamente está relacionado só com espíritos maus. Também pode acontecer com espíritos bons, mas aí não é obsessão. Então, na Gênese, o Kardec separa a possessão dessa conceituação negativa, apenas, mas apresentando um processo de interação médium-espírito. Leon Denis, no livro No Invisível, ele vem conceituar a possessão como o que a gente conhece como incorporação. E aí a incorporação, ela pode ocorrer inclusive com espíritos bons. O que causa assim um certo desconforto com o termo? Porque até a possessão é um espírito tomar o corpo do outro. E a incorporação também é incorpóreo, né? Então é como se um espírito entrasse no corpo do outro. Nem nós encarnados estamos dentro do nosso corpo. Então a gente também não vai imaginar um espírito tomando o corpo em si. Mas a gente vai considerar isso como uma ação mais intensa sobre o mesmo corpo. Agora, Cláudio, pode continuar, continua, não quero te interromper não. E aí, obviamente, dessa forma, a gente pode entender como é que dois espíritos podem atuar no mesmo corpo. Todos dois estão externamente, mas a ação que a gente percebe é como se fosse uma incorporação. Mas eu gostaria que você explicasse para nós como é que essa história de nós não estarmos dentro do corpo, porque nos causa estranheza, não é verdade? Verdade. Então fala para a gente. Normalmente a gente só consegue considerar ou interpretar conceitos baseados naquilo que nós entendemos. Então, esse entendimento de que o espírito está no corpo, está dentro do corpo, isso vem de longa data e a gente vai assimilando isso. E a gente toma isso como uma verdade e não questiona mais. Antes, né, nem há muito tempo atrás, todos os processos de ligação se fazia através de um contato físico qualquer. O mais comum era um cabo ou um fio, né? Então, os telefones, por exemplo, era necessário que tivesse um fio do telefone de uma residência até a central, e essa central um fio ligando ao telefone do outro, para esses dois se comunicarem. Então, hoje a gente já tem a tecnologia wireless, sem fio. Então, a gente verifica a possibilidade de interação sem a necessidade de um contato físico como nós o conhecemos. Novamente, as questões do Livro dos Espíritos eu não tenho de cabeça. Então, do Livro dos Espíritos, uma das respostas, os Espíritos falam para a gente que o Espírito em si irradia. Então, ele pode se comunicar com dois médiuns que estejam à distância. Se a gente pensar no fio, no contato físico, a gente tem dificuldade de entender. Mas quando a gente pensa em comunicação sem fio, e obviamente a gente usa o nosso sistema wireless, que é uma forma muito rudimentar, lá deve ser uma coisa bem mais assim, né, avançada, bem mais complexa, bem mais pura, vamos dizer assim. Essa irradiação permite que um espírito comunicante se comunique com mais de um médium ao mesmo tempo. E esse conceito nós podemos interpretar, inclusive, para as várias camadas do perispírito, que didaticamente a gente apresenta como a cebola, as camadas da cebola, uma dentro da outra. Mas se a gente for aplicar o conceito da cebola para a nossa vida, a gente vê que não funciona, porque não está uma camada de perispírito dentro da outra, mas são condições de existência, onde todas essas camadas se comunicam através de uma rede sem fio.
O laço fluídico, por exemplo, é um bom exemplo de uma rede sem fio, certo? Em que o espírito desdobra e existe a comunicação do corpo com o perispírito e com o espírito, a camada de perispírito, né, que houve esse corte, vamos dizer assim, e o espírito pode ir longe. Não tem um fio ligando, mas um sistema de comunicação. Olha que coisa extraordinária. Mas aí você deve estar pensando, diante de tantas questões, de tantos desafios, como nós podemos nos libertar de uma ação persistente de um espírito malévolo? Também no Livro dos Espíritos, não lembro qual é a pergunta, o número da pergunta, Kardec pergunta se existe uma fórmula para a gente se libertar dos espíritos maus. E aí os espíritos respondem que não existe fórmula. Qualquer fórmula, qualquer ritual, eles falam para a gente que os espíritos obsessores, eles riem diante de um ritual qualquer para se libertar. Um pezinho de coelho, não vai ajudar? Um pé de coelho não funciona. Uma coisa que também não funciona é ler evangelho para se livrar de espírito. Também não funciona. Porque muitas vezes a gente verifica pessoas lendo o evangelho para se livrar do espírito. Né? Porque está sofrendo ação, lê o evangelho que você se livra dele, ou você afasta ele. Isso não é caridoso. Então a gente percebe que se eu for ler evangelho para afastar espírito, para me livrar de espírito, para que ele seja conduzido, porque quando a gente pede para ele ser conduzido, eu realmente estou pedindo para ele ser conduzido pelos mentores, ou eu estou pedindo, no fundo, para eles afastarem o espírito? Para eu me livrar dele. Para eu me livrar. Então, a gente vai pensar sempre em fazer uma prece, ler o evangelho, para ambos se pacificarem. Eu e o espírito obsessor. Porque aí eu estou agindo com caridade para com ele e também para comigo. Porque no final, se existe essa ligação, eu tenho um percentual de responsabilidade no processo. Então eu pedi para os mentores simplesmente levarem o espírito para me deixar aqui livre daquela ação, eu não estou fazendo o meu processo profilático, ou uma ação profilática em mim mesmo. Então quando a gente vai, né, sabendo ou percebendo que estamos sujeitos a um processo obsessivo, nós vamos trabalhar para que ambos consigam compreender o que está acontecendo, porque eu tenho que entender o motivo pelo qual eu estou sujeito ou estou sob a ação daquele espírito mau. O que eu fiz para ele? Eu fiz alguma coisa realmente? Ele está equivocado, achando que eu fiz, quando na verdade eu não fiz? Né? É comigo realmente que ele tem essa dificuldade? Porque a gente sempre tem que pensar que os dois não estão presos no processo, eu e o espírito. Então, se nessa situação eu consigo entender, vamos dizer que eu seja o obsediado, vamos dizer assim, eu consiga entender e me recupere daquela situação, eu não vou mais estar sujeito ao processo obsessivo. Em compensação, você pode considerar uma outra dupla em que o espírito obsessor, ele entendeu o que estava acontecendo e se libertou. Então nós temos aqui comigo o espírito desencarnado ainda preso no processo e lá um espírito encarnado ainda preso no processo. Então a ligação deles, porque eu consegui me libertar disso. No outro par, o desencarnado conseguiu se libertar. Esses dois vão se encontrar, porque a lei vai se fazer. A lei de aprendizado. Não é lei de vingança, mas a lei de aprendizado. Então, essa lei de aprendizado vai prevalecer. Então, muitas vezes, a gente fica, o que eu fiz para ele, o que ele fez para mim? Não, é o que eu fiz, em geral. Né? E, como espíritos no mundo de expiações e provas, novamente, eu fiz muita coisa. Então, a gente pensar assim, tem motivo? Se a gente for listar, se eu conseguisse lembrar a minha encarnação, o que eu fiz nessa encarnação, se a gente conseguisse lembrar e listar, a gente ia ver que a lista é bastante grande. Então, quando a gente fala em processo obsessivo, nós precisamos sempre pensar em libertar os dois.
E o indivíduo que está envolvido naquilo também tem que pensar em libertar os dois. Só assim que a gente consegue realmente o aprendizado que nós necessitamos. Agora, muitas vezes, Conte, o processo obsessivo é de longo curso e pode acabar gerando algum problema físico. Como é que isso se dá? E como fazer? Aí é que está. A gente sempre quer se livrar. Né? Eu não quero ter o problema físico. Mas a partir do momento que eu entenda, aquele problema físico, ele já não vai mais ser empecilho. Então, se a gente pegar o exemplo maior de dificuldade física, vamos dizer assim, a gente pode tomar Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, em que ele teve problemas de saúde ao longo da sua vida quase toda. E em nenhum momento ele deixou de se dedicar ao trabalho espírita. Então, o processo ou problema físico não é motivo para não trabalharmos pela nossa própria regeneração. E se a gente for pensar em que não quer ficar com um problema físico, a melhor coisa a fazer, então, é se regenerar rápido. Opa! Então, um intensivão de espiritismo, vamos dizer assim, ele vai trazer benefícios muito grandes, dependendo da dificuldade que o indivíduo esteja vivenciando. E a atividade no bem, a caridade, a prece, o passe, a água fluidificada, o que você pode nos falar sobre esse conjunto de possibilidades também? Esse conjunto de possibilidades é o processo de regeneração do espírito. Agora, certas coisas são bastante importantes, porque enquanto eu considerar que eu estou fazendo caridade, eu estou só fortalecendo meu orgulho. Certo? No nosso nível, nós não fazemos caridade. Nós devemos cumprir o nosso dever. Quando a gente recebe o auxílio de um dos nossos mentores das casas espíritas, e você agradece, eles falam para a gente assim, não me agradeça, agradeça a Jesus. Porque na concepção deles, eles não fazem caridade. Eles estão cumprindo o dever. Aí, para eles, quem faz caridade é Jesus, por isso que nós vamos agradecer a Jesus. Eu tenho certeza que se a gente perguntar a Jesus, você faz caridade? Ele vai dizer, não, eu cumpro o meu dever. Certo? Então, o próprio indivíduo, ele deve saber, ou deve ter noção de que ele está cumprindo um dever. Porque, afinal de contas, Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Nós estamos num processo de regeneração. E esse processo de regeneração, eu tenho que mudar todo um padrão mental ainda de egocentrismo para voltar para o próximo. Então, quando eu estou fazendo os denominados trabalhos de caridade, eu tenho que perceber que eu estou fazendo um trabalho pessoal de aprimoramento. Se eu estou tirando benefício, mesmo que seja o meu aprimoramento, isso não é caridade. E obviamente que, se eu estou fazendo aquilo, é minha obrigação ajudar aquele que está em necessidade. Então, a caridade em si, enquanto a gente fizer caridade, nós estamos só fortalecendo o nosso orgulho. Nós vamos fazer o nosso dever. Toda aquela atividade é válida, toda aquela atividade de auxílio ao próximo deve continuar, mas com uma outra conotação. Eu vou para a casa espírita cumprir o meu dever. Eu vou ajudar o outro na rua cumprindo o meu dever, cumprindo a minha obrigação. Isso tudo é muito lindo, né, gente? E agora nós já estamos terminando o nosso programa e eu vou pedir as palavras finais para o nosso querido amigo Cláudio Conte. A doutrina espírita, então, ela vai nos esclarecer as leis, a nossa posição em toda a obra da criação. E quando a gente entende disso, nós não precisamos mais ter medo dos espíritos maus, porque senão nós vamos ter medo de nós mesmos. Olha que coisa linda. Muito obrigada, Cláudio, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, obviamente, a oportunidade de estar aqui com você, com essa equipe e também com aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. E obrigada a você pela sua presença. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa.
Clube de Arte está lançando este mês um combo da revista Espiritismo Kids. Esta obra é a publicação indicada para crianças de 6 a 14 anos. É a doutrina espírita em linguagem fácil e acessível, apresentando personagens que estão na mídia, cinema, televisão, games e livros. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para os seus associados. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.